Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Samuel Souza do Precursor Preparatório Militar com mais um vídeo super bacana para quem vai fazer a prova de EPICAR e outros concursos militares. Vamos embarcar nessa? Se alguém me perguntar qual aeronave é mais bacana, se é a Airbus A350 ou se é a Boeing 787, eu sinceramente não sei o que responder, porque eu particularmente gosto muito das duas. Se você tem interesse nesse tipo de aeronave, tenho dois sites muito bacanas, bastante especializados, com várias informações acerca dessas duas aeronaves. Para a gente, na aula de hoje, no entanto, vai ser bastante importante duas palavrinhas que precedem os nomes dos aviões, N e A. Articles fazem parte do nosso edital. Ainda não caiu, no entanto, é bastante importante e, por não ter caído, existe a possibilidade de vir na nossa próxima prova. Então a gente vai estudar o assunto e a gente vai fazer questões que caíram na escola naval e também caíram na escola de especialistas de aeronáutica. Vamos lá? Opa, pera aí. Antes do nosso vamos lá, eu vou fazer um pedido dessa vez. Eu vou pedir que você se inscreva no canal e acione as notificações. Por que fazer isso? Porque quanto mais pessoas estiverem no canal, maior o volume de pessoas assistindo, maior será o feedback e melhor vai se tornar o nosso conteúdo daqui para frente. Ok? Beleza? Agora sim, vamos lá? Vamos lá, pessoal. Então a gente vai começar o estudo dos artigos a, an and the. Nós temos a and an, que significa um ou uma, que são chamados artigos indefinidos. E nós temos the, que é um artigo definido. Vamos ver como é que eles vão funcionar em alguns exemplos aqui. Veja bem, nesse primeiro exemplo aqui, o Joe ele vira e fala o seguinte: I had a sandwich and an apple for lunch. Então, veja bem, ele usa um artigo que ele é indefinido. Por quê? Porque ele está falando o que está acontecendo pela primeira vez. Depois eu vou dar um outro exemplo aqui. Joey says a sandwich and apple because this is the first time he talks about them. É a primeira vez que ele está falando a respeito do sanduíche e da maçã dele. Na sequência, ele vira e fala o seguinte: The sandwich wasn't very good, but the apple was nice. So, Joey now says the sandwich and the apple. Então, agora ele já não mais fala a and an. Ele fala the sandwich, the apple. Because, ele explica, Karen knows which sandwich and which apple he means. The sandwich and the apple that he had for lunch. Então, ela já sabe de que sanduíche, de que maçã que ele estava falando. Vou dar um outro exemplo aqui. Imagina que vocês estejam em casa e vocês viram e falam para sua mãe: Ô mãe, tem um moço à porta esperando, querendo falar com a senhora. Tem um homem, um moço. Veja bem, eu estou falando quem que é essa pessoa? Não. Então, eu estou fazendo o uso de algo que é o quê? Que é indefinido. Momentos depois, a sua mãe foi lá, conversou com ele. À tarde, ele voltou. Você atendeu, voltou para sua mãe e disse o seguinte: o homem que veio pela manhã está aí novamente. Então, eu já estou citando uma pessoa que já havia sido o quê? Citada anteriormente. Portanto, the man who was here before is calling you again. Percebe que aqui, então, eu vou usar the quando alguma coisa já foi citada, quando alguma coisa é conhecida. Olha mais um exemplo que a gente tem em relação a isso. Eu posso dizer: A man and a woman were sitting opposite to me. Então havia um homem e uma mulher, né, que eles estavam sentados do outro lado em relação a mim. Aí ele continua: The man was American, but I think the woman was British. Mas eu acho que a mulher, que mulher? A que eu já tinha feito menção a ela, was British. Então, observe o seguinte: a and an, para quando a gente está introduzindo um assunto, the, quando a gente estiver fazendo referência a algo que foi dito anteriormente. Vamos prosseguir. Agora, quando que eu vou usar a e quando eu vou usar an? Muito simples. We use a before singular countable nouns that begin with a consonant sound. Então, quando o substantivo ele for contável e estiver no singular, por exemplo, o carro, uma música, uma pessoa, um dia, todas essas coisas aqui elas são o quê? São substantivos, elas são contáveis, eu posso falar um dia, 2 dias, 3 dias, mas elas estão o quê? No singular. E além disso,
O som inicial da palavra é um som que consonantal. E em relação a an, we use an before singular countable nouns that begin with a vowel sound. Então, aqui no caso, nós vamos ter, por exemplo, an animal, an elephant, an architect, an apple. Observe o seguinte, cada uma dessas palavras aqui começam com um som vocálico, olha ele aqui, são também substantivos que são contáveis. Eu posso falar uma maçã, duas maçãs, 10 maçãs, 20 maçãs, e todos se encontram de maneira, estão no singular, certo? Agora, tem algumas exceções. Veja bem, pay attention. A primeira, vai ter algumas palavras que elas começam com vogal, mas nós não vamos colocar an enquanto artigo. Por quê? Porque o som é consonantal. Exemplo, a university. Vai ter também palavras que elas vão começar com uma consoante, mas nós vamos antepor o an enquanto artigo. Por quê? Porque o H, ele é, H is silent, ele não vai ter o som, certo? Por exemplo, de home, que é lar. Aqui vai ser hour, portanto, an hour. E quando a gente estiver falando a respeito de abreviações, por exemplo, aí vai ser, nós vamos ter a sequência de acordo com o som inicial. Por exemplo, an app or an FM station. Professor, mas F, a gente sabe que é o quê? Que é uma consoante. Tudo bem, mas o som é de o quê? É de uma vogal. Bom, agora prosseguindo agora, a gente vai ver uma outra palavra. Nós vamos ver the e o uso dele. Percebe o seguinte, we use the when there is only one of something. Tem só um de alguma coisa, é único. Por exemplo, have you ever crossed the equator? There is only one. Ou, what's the longest river in Europe? Qual que é o rio mais longo lá na Europa? Our apartment is on the 10th floor. Tem só o quê? Tem só um 10º andar no nosso building, no nosso prédio. Então, olha só, a mesma situação quando nós temos uma capital. O país ele vai ter uma capital só. Nós também temos, veja bem, I'm going away at the end of this month. Então, no final, percebe? Aqui a gente tem uma outra informação. We use the before same. Por exemplo, the same. Your sweater is the same color as mine. Are these keys the same? No, they're different. Vamos prosseguir então com o que na nossa cabeça, que a gente vai usar the, por exemplo, quando nós estivermos falando de algo que ele é o único. When there is only one of something. Tal qual os exemplos que nós vimos aqui. Outra informação que nós temos aqui em relação ao artigo é o seguinte. We don't normally use an article in expressions with school, university, prison and hospital. Vamos ver por quê. Vamos entender direitinho a coisa aqui. Por exemplo, go to school, be at school, go to university, be at university, go to prison, be in prison, go to hospital, be in hospital. É um pouquinho diferente do que a gente vai ver agora. But we usually use the if someone is just visiting the place and not there as a student, prisoner or patient. Por exemplo, veja bem, my son has started school now. Então, meu filho entrou para a escola. I went to the school to meet the teacher. Eu fui à escola para conhecer o professor. Eu fui na escola. Quem está lá na realidade estudando é quem? Meu filho. Tá tranquilo? Eu aqui no caso, eu fiz meramente o quê? Eu fui lá para poder, para fazer uma visita, para conhecer o professor. A outra que nós temos, I went to the prison a lot when I was a social worker. Eu fui muito à cadeia quando eu trabalhava no serviço social. Observa que eu não fui um prisioneiro, eu estava fazendo uma visita. Por quê? Em função do meu serviço. Ou ainda, I'm at the hospital. My sister has just had a baby. Quem é que está no hospital? Bom, eu estou meramente fazendo uma visita. A minha irmã que acabou de ter um neném. Ela que ficou lá por algum tempo, enfim, ou internada, ou meramente o período necessário para ter o neném dela, certo? Vamos ver mais alguma coisa em relação a isso. Place names.
We do normally use an article for continents, most countries, a maioria, tem exceções, cities, towns, lake, mountains, or universities. So we say Africa, Asia, Europe, India. Então, percebe que eu não vou preceder the antes desses nomes que nós temos aqui. Agora, observa uma coisa. Some countries are different. Country names with United have the. There are other countries which are exceptions to. So we say. Então, veja bem. Quando nós tivermos United, por exemplo, esses que nós estamos trazendo aqui, United Kingdom, nós vamos usar the. E tem exemplos também. Olha só, tem esses dois exemplos que nós estamos trazendo aqui também. Certo? Mais alguma coisa, professor? Tem mais alguma coisinha assim. Seas and oceans, mountain ranges and rivers have the, por exemplo, the Atlantic, the Pacific, the Mediterranean, the Andes, the Alps, the Nile, the Amazon. Vamos lá então, pessoal, vamos começar a responder as nossas questões aqui, resolver as nossas questões. Which of the options completes the text below correctly? Então, vamos devagarzinho aqui que a gente vai entendendo de forma tranquila. I got into an accident on my bike. Veja bem, eu tenho um substantivo aqui, ele é contável, ele está no singular e ele é precedido com um som vocálico. Aqui, olha, eu já corto uma série de coisas que nós temos aqui. Então, a gente continua. If you have experienced a crash on your city bike and are injured, call 911 immediately. You should also call the police department where the crash took place and file a report with an officer to make sure that all important information is documented. Aí você ficou falando assim para mim, ô professor, mas aqui por que eu falei you should also call the police department where the crash took place? Porque você está falando do departamento específico de onde que ocorreu o acidente. Então, a resposta que nós temos aqui é a resposta letra A. Tranquilo? Sem problema? Sem dificuldade? Vamos para mais algumas questões aqui. Segunda, nós fala o seguinte, semelhante, tá? Todas as questões da Escola Naval têm essa mesma característica. The current smartphone market. Então, a gente vai falar do mercado atual de smartphones. Bom, it's a brand new year and already there have been smartphones. Professor, mas por que aqui não tem nada? Porque, no caso, nós estamos falando a respeito de que smartphones de um modo geral, então a gente não vai colocar the. Além disso, nós temos aqui uma situação que está no plural, portanto, a gente não teria nem a e nem an. Smartphones released onto the market. Upgrading from your current device can be an exciting time. Veja bem, an exciting, som vocálico. But it can also be a little confusing with all of the options available. Aqui eu já estou fazendo uma referência às opções que são o quê? Opções disponíveis, não seriam quaisquer opções. Eu estou me referindo às opções que estão de fato disponíveis. Resposta que nós temos aqui, resposta letra C. Pessoal, a nossa terceira questão é a seguinte. Mosquito screens to be used at real games. Veja bem, tem gente que meio que se assusta quando a questão é um pouco mais extensa. Só que quando a gente começa a fazer a leitura, a gente observa que nós estamos falando a respeito de algo específico. Então, não vai ser algo indeterminado, vai ser algo determinado. Um surto determinado, de um vírus determinado. Então, isso aí vai dando a ideia de que a gente vai ter que usar qual tipo de artigo, indefinite or definite. A gente já percebe que a gente vai usar um artigo definido. Então, isso facilita bastante a nossa vida. Even as athletes grow increasingly concerned about the outbreak of the Zika virus in Brazil, e percebe que isso aqui já começa a eliminar questões novamente. Como é que a gente vai? The organizing said it would charge national delegations to have mosquito screens on athletes' room. E aí, the screens,
E aí, olha só, a gente continua lendo aqui sem problema, vai falando o que where required, onde que é requerido, eles só vão instalar onde que for solicitado e tal. E aí ele conclui, essa fala ela é concluída, said Philip Wilkinson. Então, por essa pessoa aqui, que poderia ser um porta-voz ou o porta-voz. Só que a gente observa aqui que nós já não temos a opção the, tipo o porta-voz. Ele é meramente um. E aí, o que nós pensamos? Aqui, olha, a gente vai começar com que o som é consonantal. Então, a resposta que a gente vai ter é spokesman. Logo, a gente verifica a questão de letra B aqui, ou melhor dizendo, opção B, é a resposta da nossa questão de número 3. Bom, mais uma questãozinha aqui, questão sempre da prova amarela que eu tenho selecionado, e com a mesma ideia, nós vamos falar, percebe que eu vou usar o mesmo termo, outbreak, e um outbreak, um surto específico de que doença? A mencionada aqui. Se é algo específico, pessoal, o que a gente vai utilizar? The Ebola outbreak in West Africa is already o que? A global threat. É uma ameaça global. Uma ameaça global, tá? Para quê? Para a saúde pública. A saúde pública não é uma saúde pública, certo? Não é algo que é único na realidade, é algo de um modo geral, tá certo? And it is vital that, olha só, UK, você lembra que a gente falou que alguns países que eles tiverem United, aqui olha, United Kingdom, portanto, novamente, remains at. Deixa eu dar uma olhada aqui antes disso, só para ver se a gente já matou essa questão aqui antes mesmo de concluir. Já temos a resposta aqui, a gente já sabe que a resposta aqui é a letra E, mas vamos continuar aqui só para a gente checar tudo direitinho. UK remains at the forefront of responding to the epidemic. Então, qual é a resposta que a gente tem aqui? A gente já percebeu antes de concluir que a questão aqui é a letra E. Questão 5, mais uma provinha amarela aqui da Escola Naval. Então, veja bem. Plan your perfect vacation by reserving. Então, você vai planejar as suas férias perfeitas fazendo o quê? Reservando um quarto. Qualquer um. Não está mencionando que quarto que vai ser. A room, né? Então, olha, não pode ser A e não pode ser E. Mas onde? Num local específico. At the Best Western Hotel. Aí já começa a dar outras informações pra gente. Ah, não, professor, mas aqui continua a mesma coisa. Vamos nessa? Situated on Northern Drive, half mile from centro da cidade. A gente também não vai colocar artigo. Half mile from downtown. Our hotel mixes spatial guest rooms and convenient location. Logo, resposta correta, letra B. A, the, nothing and nothing, certo? Prosseguindo mais um pouquinho aqui, vamos para a sexta, antepenúltima que nós temos. A gente fez um total de 8 questões aqui para essa aula. Vamos nessa. A última que eu vou ter aqui é da Escola Naval, a outra vai ser da Escola de Especialistas da Aeronáutica. Vamos nessa. Windsurfing will be dropped from the Olympics after the London 2012 Games and will be replaced by, não vai ter nada, kiteboarding for the Rio 2016 Games. Observe o seguinte, eu estou sendo pontual nas Olimpíadas, em quais jogos? De 2012 e aqui de 2016. Perfeito? Então, a resposta correta que nós temos aqui, letra C. The, nothing and the. Certo? Vamos agora para a penúltima. Essa daqui é da EAR, né? Grounding. Então, aqui vai falar a respeito do castigo. Grounding is a common form of punishment for young people who disobey their parents. Aí ele vai explicar. A gente vai precisar de ler isso tudo aqui. Gente, isso aqui é para várias questões, tá? Se você quiser, tudo bem. Grounding means that they are not allowed to go out after school or on weekends for a certain period of time. This could be from
one day to... Olha, isso pode ser de um dia até um mês ou mais. Então, olha só, um mês qualquer, não um mês específico, não. Depending upon the gravity of the offense. During that time, though, they must continue to go to school, to work if they have a job, and to do other errands approved by their parents. Aí, olha só, eu estou querendo saber agora o termo. Então, é algo específico. The term grounding is an aviation term. Isso é uma coisa interessante. É um termo de aviação. A plane is grounded when it's not allowed to fly for any reason. Então, o avião ele fica no chão quando ele não é permitido voar por algum motivo. Similarly, pilots or other flying personnel are grounded when they are not allowed to fly because of an illness or for disobeying the rules. Bom, eu não precisava disso aqui não, mas eu achei interessante, tá? Eu achei bacana, por isso que eu acabei concluindo a leitura aqui. Nós já tínhamos observado aqui que a resposta correta aqui da 41 é a resposta de letra C. Tudo bem? A última que nós temos aqui, mais uma questão da A, essa aqui caiu em 2018. Read the text and answer question 33. Essa daqui é específica, né? Então ele vira e fala o seguinte: I am from New Zealand, eu sou da Nova Zelândia, which is a country, é um país, correto? That is in the Pacific Ocean. Wellington is the name of the capital of my country. Lembra que a gente falou de coisas que são únicas? A gente viu isso na nossa aula. Uma coisa que é única, a capital, perfeito? Então a gente tem aqui qual? Nós temos a resposta, letra C, a, the and the. Beleza, gente? Olha só, pessoal, eu sei que é bastante informação. Para o texto, quando eu falo texto é porque em todo vídeo eu coloco todas as questões. Então, vocês têm essas questões em PDF. Logo, refaçam, volta o vídeo, vê com tranquilidade, tire dúvida, deixa no comentário se tiver dúvida, porque eu tenho olhado, eu posso responder para vocês, para a gente poder ficar tranquilo em relação a artigos. Tudo bem, pessoal? Tudo tranquilo? Olha só, para quem desejar também, eu deixei para o pessoal que for fazer a prova de EPICAR uma seleção de questões. Elas se encontram nesse local aqui, tem link também na descrição, com 10 aulas relacionadas às questões que mais caíram no EPICAR a partir de 2014 até a última prova, que foi 2020. Se vocês desejarem, tem essa informação lá também. Do joia? Pessoal, muito obrigado pela atenção. Até o nosso próximo encontro. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.